Você já ouviu falar de bebês reborn? São bonecas hiperrealistas feitas para se parecerem com bebês de verdade. Têm o peso de um recém-nascido, veias, textura de pele, cílios reais. Algumas choram, outras respiram. Muitas vêm com enxoval completo. Para algumas pessoas, é apenas um hobby ou coleção. Mas para outras, é muito mais. Existe um universo silencioso, escondido atrás de berços vazios e quartos montados com perfeição, onde essas bonecas se tornam filhos, e onde o apego, em vez de carinho, pode esconder dor, trauma ou até transtornos psicológicos profundos. Neste vídeo, vamos explorar os distúrbios que podem estar por trás da relação extrema entre adultos e seus bebês reborn, quando a dor se disfarça de afeto. Para entender esse fenômeno, é preciso olhar além do julgamento. Muitas dessas pessoas não estão apenas brincando de casinha, elas estão tentando lidar com feridas emocionais que muitas vezes nem elas mesmas compreendem. Uma das causas mais comuns é o luto não resolvido. Mulheres que perderam filhos, que enfrentaram abortos espontâneos ou não puderam ter filhos biologicamente, muitas vezes encontram nos reborns uma forma de manter viva a fantasia da maternidade. O boneco torna-se um elo simbólico com o que foi perdido, ou nunca chegou a ser real. Mas quando essa relação ultrapassa os limites da simbologia e começa a tomar o lugar da vida real, há um alerta. Transtornos associados. Entre os transtornos mais observados em casos extremos de apego aos bebês reborn, destacam-se: 1. Transtorno de apego reativo. Comum em pessoas que enfrentaram traumas precoces, esse transtorno dificulta a construção de vínculos saudáveis com outras pessoas. A relação com o reborn, nesse caso, é uma tentativa inconsciente de estabelecer um vínculo seguro, mesmo que unilateral. Segundo, transtorno de luto. Persistente complexo. Quando o luto não é processado adequadamente, ele se prolonga e se intensifica. O reborn, aqui, funciona como substituto da dor. A pessoa cuida do boneco como se ainda estivesse cuidando do ente perdido. Transtornos dissociativos. Em alguns casos, o uso do reborn está ligado a mecanismos de fuga da realidade. A pessoa cria uma narrativa em que o boneco é seu filho real, adotando rotinas completas de alimentação, troca de fraldas e passeios. Tudo isso em dissociação parcial da realidade. Quarta, depressão e ansiedade. Pessoas que vivem isoladas, deprimidas ou ansiosas podem projetar no reborn uma função terapêutica, o que em si não é patológico. Mas, quando a boneca se torna a única fonte de afeto, validação ou sentido de vida, o risco de agravamento de transtornos é alto. Quando o reborn se torna refúgio, é importante destacar: nem todo apego a reborns é patológico. Muitas pessoas utilizam essas bonecas como apoio emocional temporário, inclusive em tratamentos terapêuticos, ou como parte de um luto monitorado por psicólogos. O problema surge quando há isolamento social, negação da realidade e substituição de relações humanas por uma boneca inanimada. Há casos documentados de mulheres que criaram rotinas completas. Dão banho nos reborns, alimentam com mamadeiras, de verdade, levam ao shopping em carrinhos de bebê e até fingem receber visitas de pediatras. Algumas mudam suas rotinas completamente para priorizar a maternidade simbólica. Esse comportamento, muitas vezes, é acompanhado por quadros de solidão profunda, traumas familiares, abandono afetivo ou histórico de violência. A linha entre o afeto simbólico e a fuga emocional. A pergunta que fica é: em que momento um reborn deixa de ser uma forma de expressão afetiva e passa a ser um sinal de alerta psicológico? A resposta está no impacto sobre a vida real. Se a pessoa mantém suas atividades sociais, relacionamentos saudáveis e reconhece que o reborn não é um bebê de verdade, não há necessariamente um transtorno. Mas se o boneco se torna a única fonte de vínculo, afeto e propósito, é preciso investigar. Psicólogos apontam que o reborn, nesses casos,
não é o problema, é o sintoma. O que fazer? Se você conhece alguém que demonstra apego excessivo a um reborn, evite julgamentos ou zombarias. O ideal é acolher com empatia e, se possível, incentivar apoio psicológico. Em muitos casos, a pessoa nem sabe que está projetando no boneco uma dor emocional não resolvida. E, às vezes, só o acolhimento de alguém próximo pode abrir espaço para um processo de cura. Os bebês reborn são silenciosos. Não choram, não crescem, não mudam. Talvez por isso sejam tão atraentes para quem carrega medos profundos de perder, de ser abandonado, de encarar a vida real. Mas por trás de cada boneca, em um berço bem decorado, pode haver um grito mudo de dor, saudade ou vazio. Entender esses casos não é uma questão de julgamento. É um ato de empatia. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe. Às vezes, alguém que você conhece pode estar passando por isso e nem sabe que precisa de ajuda.